Este é o podcast Sobre um Dizer. Eu sou a Cauana Mestre. E eu sou a Licene Garcia. Somos psicanalistas e aqui conversamos sobre filmes, séries, literatura, coisas da vida. E claro, sempre com a psicanálise. Antes de começarmos o episódio, um esclarecimento. Nosso podcast mudou de nome. Éramos sobre o feminino e agora somos sobre um dizer. Se você recebeu a notificação, não estranhe. Só mudamos de nome, mas nosso papo continua o mesmo. Bom episódio! As minhas primeiras lembranças de escrita estão relacionadas aos cadernos da escola primária. Tinham linhas pretas horizontais traçadas de maneira a delimitar espaços de diferentes medidas. Se você disciplinava a sua mão e aprendia a manter sobre a linha letras pequenas, redondas, e letras que se empinavam para o alto ou escorregavam para baixo, era aprovada, e os segmentos horizontais que cortavam as folhas de ano em ano se reduziam até se tornarem, na quinta série, uma única linha. Então você já era grande. E era grande porque sua grafia corria em ordem pela página. Escrever era movimentar-se dentro daquelas linhas, e aquelas linhas, disso me lembro com muita nitidez, foram a minha cruz. Estavam ali com o intuito de assinalar que, se a sua escrita não ficasse fechada dentro daqueles fios estendidos, você seria punida. Essa é a Helena Ferrante, bem no início do último livro lançado por ela, As Margens e o Ditado. E nesse livro ela fala muito de duas escritas, duas modalidades de escrever. Uma que é disciplinada e a outra que é livre, mais livre. E ela vai falando muito desse exercício de escrever, em que, por um lado, era importante que ela escrevesse dentro das linhas que a literatura recomendava, principalmente que as mulheres escrevessem, mas que tinha essa outra escrita impetuosa, que se impunha, e que a cada vez que se impunha, ela, porque achava que precisava escrever dentro das margens, rechaçava, e assim se perdia justamente da escrita que para ela importava. E a gente chegou nessa citação por conta de uma conversa, né, Li, sobre escola e educação, em que eu contava para você da minha filha, que está numa escola que não tem caligrafia. Ela está no primeiro ano, né? Então ela está sendo alfabetizada agora. E ela começa já com a letra de forma e não tem e nunca terá caligrafia. E depois do meu choque inicial por ter crescido com a caligrafia, com aqueles cadernos e aquela letra pomposa e tudo mais, eu entendi que a escola está muito mais preocupada com o que as crianças podem criar a partir da escrita da letra e desse sinal gráfico que é o escrever, do que com a forma, do que com o estar ou não dentro de um padrão, do que com a norma do escrever. E como que era para você, Li, quando você estava? Você fazia esses cadernos também? Bom, eu estudei num colégio muito tradicional de Curitiba, né? Colégio católico, franciscano, e tinha caderno de caligrafia, e eu lembro que eu amava fazer caligrafia, mas, por outro lado, eu ficava ali naquela escrita o tempo todo, e se saísse 1 milímetro fora da linha eu apagava e escrevia tudo de novo, e era uma coisa... eu lembro da frustração de quando o Gzinho saía, o Q saía, né? O F, o L, que tinha que tocar exatamente as bordas certinho, porque se saísse da borda, se passasse da borda, estava errado. Então, a escrita, né, veio
eu acho que nem tanto a escrita, né? Mas a alfabetização veio justamente com esse tom, né? De certo e errado. E eu acho que era muito também reflexo das escolas nos anos 90, que foi a época que eu fui alfabetizada, Sem bem no dúvida. início dos anos 90, né? A Bia hoje tem 6 anos, né? Sim. Então, eu com 6 anos era 1991. Então, era muito início dos anos 90. Eu lembro dessa rigidez na escola, de que você tem que ir bem, você tem que fazer certo, você tem que acertar, você tem que estar na linha, né? Então, eu acho que esse trecho traduz exatamente os imperativos que já desde a escola acompanhavam a minha formação nesse você tem que estar dentro da linha. Não pode Sim. sair fora da linha. E você tocou num ponto que é o do apagar, que uma das justificativas da escola é justamente de que as crianças precisam se autorizar ao erro, porque o erro ele não deve ser nem eliminado, porque isso é da ordem do impossível, nem punido, porque é justamente errando que a gente, a cada vez que erra, pode fazer outra coisa. Pode errar melhor, inclusive, né? Você Uhum, vai errar com sim. mais criatividade. E aí eu fico pensando, me veio uma cena assim que a minha filha, quando ela tá escrevendo ou quando ela tá desenhando, ela vai apagar e se a borracha não é muito boa e ela ainda tem aquele traço mais firme que parece que precisa segurar a folha para escrever, assim, fica a marca do que ela apagou, não apaga completamente. E às vezes ela se incomoda porque ela queria que a folha ficasse limpa para que ela pudesse reescrever aquilo como se ela não tivesse errado. E, e várias vezes eu já tive essa conversa com ela de que ela vai escrever por cima, mas sem de fato apagar de todo aquele erro que fez com que ela chegasse nesse, é, é, nesse quadro final, que ela vai dizer que então tá bom. Então, a importância de tomar isso como um ponto da aprendizagem, eu acho que isso assim é incrível, né? Sim, porque você falando já foi me lembrando justamente do que é uma análise, né? Uhum. Essa repetição, né? A gente repete, 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 para que em algum momento a gente possa construir um saber sobre isso. Ali onde a gente insiste, insiste, né? A posição do analisante é essa, né? É com ele que está o saber, mas é justamente desse lugar onde ele não se autoriza a reconhecer esse saber que habita nele e que ele deposita no outro, né? E aí acho que vem muito esse ponto das margens, né? Tá no outro, que o acerto e o erro é ditado pelo outro, e que em uma análise é justamente quando você pode reconhecer que esse saber está em si e não no outro, é que você pode escrever outra coisa. Mas com as marcas, né? Sem apagar as marcas do que foi feito antes. Porque é com elas Claro. que se faz alguma coisa. E a nova escola, eu digo nova nesse sentido de uma escola que sai da norma, né? Dessa norma Uhum. do tradicional, onde a gente foi educada, por exemplo, é uma escola que consegue escutar, assim como o analista, sem é aquele aguardo, mas não espero nada, do Lacan, no sentido de que é preciso aguardar o tempo da criança, sem esperar de modo específico o que ela vai entregar, em que lugar ela vai chegar. Então, a escola que consegue fazer essa aposta singular em cada criança, olhando o que há de potencial, o que há de precioso para aquela criança, em cada coisa, em cada disciplina, em cada modo de se relacionar com a aprendizagem, mas sem delimitar o que espera dela. Não, você tem que ser bom nisso, e nisso, e nisso, e tuas notas assim, assim, assim. É uma escola muito mais interessante. E que Sim. pode, assim, oferecer uma outra relação com o saber.
né? Assim como essa que você estava falando da análise. Sim, porque é isso, né? E acho que ainda existe isso, não tem como, né? Dizer que é uma escola que não espera nada, né? Espera alguma coisa, espera que se chega em algum lugar. Mas o modo que era feito antes era muito assim, né? Se você sabe, você tira nota. Se você não sabe, você não tira nota. A prova de que você sabe alguma coisa estava na nota. Então, bom, eu era uma criança que tive muita dificuldade na escola, né? Principalmente em matemática, física, química. Então, eu ficava no contraturno fazendo reforço, é, da escola mesmo. Tinha aula particular de matemática e ainda fazia Então, mas Kumon. aí é que tá. Nossa, Nossa, então assim, era desesperador, porque, né, claro, ali, porque lógico é que. justamente o que se esperava de você era uma coisa tão específica e tão igual ao que se esperava dos outros, que essas são as margens. Uhum, exato. Essa é a delimitação. É diferente de uma escola poder dizer: eu espero que você, dentro dessa singularidade que te acontece, que você encontre um caminho. E vai também apostando para poder dizer: puxa, que traço bonito no desenho, que bom ouvido para música. Olha só que raciocínio bom na matemática, para poder justamente ir fazendo essas apostas, Uhum. mas sempre escutando a singularidade. Mas é que dá muito mais trabalho, né? Sem Ensinar dúvida. uma criança olhando para a singularidade dela do que fazer essa forma. Se supõe que sai todo mundo igualzinho, o que na verdade não acontece, é impossível. Cada um é um. Claro. E dá muito mais trabalho a singularidade, Bem mais encontrar a profundo. singularidade na vida, não só na escola, Uhum. né? Não é só uma questão da escola, porque e aí a gente vai ampliando essa discussão e pensando no quanto a gente às vezes se esforça para caber dentro das linhas, para andar na linha. Essa é uma frase clássica da educação modo anos 80, 90, né? Você tem que andar na linha. E o quanto a gente leva isso e aplica isso nos lugares da vida, assim, tentando, às vezes, a qualquer custo, com custos muito altos, se ajustar à linha do outro. E mais, Cal, aquilo que você supõe que o outro espera de você, né? Porque, bom, o outro não tá nem aí no final das contas. Acho que é com isso que você se encontra também numa análise, que o outro não tá nem aí, né? Esse outro que você tanto busca fora é um outro que habita em você, né? É, mas que durante anos da vida a gente passa justamente endereçando sempre o saber, uma pergunta, uma resposta, sempre ao outro. As parcerias amorosas é um exemplo claro o Eu quanto. acho que é o exemplo mais claro desse esforço de ficar na linha do outro. Uhum. O que que o outro demanda de mim para que eu seja amada? Como é que eu vou fazer para organizar as minhas demandas e tudo mais, e o meu desejo, e como eu vou caber dentro disso que o outro quer para então poder me amar? Como é que eu vou parecer interessante, inteligente, descontraída, engraçada, divertida para que o outro queira ficar comigo, se interesse por mim, me ache atraente, inesquecível? E aí pensando nisso que a Ferrante vem dizendo ao longo desse livro, que quando ela percebeu, isso muitos anos depois, já adulta, depois inclusive de escrever e publicar algumas coisas, e ela se deu conta de que cada vez que ela se ajustava às margens, ela se perdia dessa escrita
que ela não conseguia deliberadamente produzir, era uma escrita que rompia, uma coisa de uma inspiração, de uma coisa que acontecia, mas que ela se perdia, ela rechaçava para se encaixar dentro das margens. Então, eu fico pensando nisso que você falou, como ser isso, como ser aquilo para ser amada, é o que justamente nos afasta do lugar de amar, Isso. da possibilidade de amar enquanto um modo ativo de amor. Uhum. Né? A gente fica tão preocupado em ser o ser amado do outro que se perde justamente do que é o amar. O que menos importa é amar. Então, a todo custo, o querer ser amado, né? Querer ser amada, que amar é o de menos. Uma vez eu escutei alguém dizendo assim, o que importa para mim é que ele me ame. Mas se você não ama, eu amo que ele me ame. É isso. Uhum. É o amor numa posição muito passiva. E o amor e o saber, eles precisam em algum ponto que a gente os assuma em posições de responsabilidade. E aí eu tô lembrando aqui de um fragmento da minha análise, quando eu digo, e essa era uma queixa, durou muitos anos essa queixa, quando as coisas aconteciam na minha infância, ninguém me dizia nada. Ninguém me dava notícias, ninguém me explicava. E um dia a minha analista pergunta: e você? Perguntava? E eu então me dei conta do meu silêncio, do quanto eu não fazia as perguntas. Talvez porque não as tivesse, claro, mas não as ensaiava também. Então, assim, essa dimensão da responsabilidade sobre o modo como a gente se relaciona com o saber e com o amor é uma das coisas que a análise nos traz. É bonito esse recorte que você traz, porque traz justamente essa posição de uma certa ignorância que para se colocar como amado é preciso estar. Uma ignorância diante do amor e que nos mantém numa posição infantil. Que é isso, é esse amor desmedido que o outro me dê, que o outro me supra, que o outro me ofereça. É pura demanda. É justamente esse amor que não conhece as condições. Ele está sujeito a tudo e a qualquer coisa para se fazer amado. Então, inclusive, que custe o próprio silêncio. E aí. E custe a própria palavra. Exato. A própria escrita, o próprio saber. Isso. Né? E aí, as próprias escolhas. Uhum. E aí poder abrir mão aí disso que a gente vai chamar em psicanálise dessa posição de gozo, dessa posição, né, que te mantém ignorante justamente do próprio desejo, que é essa posição desse que pode perguntar, ou seja, se colocar ali, é isso que permite minimamente furar esse outro. Sim. Abrir um espaço nessas margens tão riscadas. Sim, fazer uma margem de tracinhos. Pontilhada. Aquela pontilhada, aquela folha pontilhada, né? E aí, assim, Lia, eu fico pensando em como o nosso tempo, que é muito marcado pela rede social, pela mídia social, em que está todo mundo conectado, e não só conectado, mas está todo mundo exposto e se expondo o tempo todo, e muita foto e vídeo e tudo mais, o quanto essas linhas elas vão se consolidando cada vez mais, porque se a gente não cuida, a margem onde a gente precisa ficar preso cada vez ela se fecha mais, né? Você precisa ter
as roupas certas, o emprego certo, você precisa viajar muito, você precisa ser uma pessoa culta, você precisa frequentar os lugares certos, ter os amigos certos, ler os livros que todo mundo está lendo, escutar as músicas que são as músicas do momento, ver os filmes, falar sobre os filmes. Então, é uma demanda infinita que vai cada vez fechando mais o cerco. Enquanto você falava, a impressão que eu fui fazendo uma imagem mental, é como se essas margens fossem subindo e elas fossem ficando tão consistentes que elas virem muralhas, acabam por separar cada vez mais assim a gente dos outros, assim, dos laços. Nesse sentido, né, pensando, por exemplo, que é isso que você traz, esse imperativo da cultura do consuma, consuma, seja, faça, esteja, sempre mais, 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 mais. Limitado, né? Ali onde a comunicação precisa ser generalizada e limitada, todo mundo fala o que pensa, faz com que cada vez mais se renuncie justamente à linguagem, a esse ponto onde a consistência e a potência e a importância de um dizer se perde completamente. Fala, 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 puro blá blá blá, mas não diz nada. Não tem valor, né? A palavra, enquanto estatuto de um dizer, tem perdido completamente o valor. O que que você pensa disso? Eu acho que, voltando aqui para o trecho da Ferrante, para todo esse livro, o que ela vai trabalhando é bem esse ponto de uma escrita que cumpre com as margens, é uma escrita diligente, é uma escrita disciplinada, é uma escrita preocupada com a forma, é, mas é uma escrita que não toca naquilo que toca quem escreve. Então, assim, você sabe, quem me conhece sabe que eu sou grande admiradora da obra da Ferrante, não por acaso fui fazer um mestrado sobre a obra dela. E uma das coisas mais legais é que ela vai se servindo de vários aspectos da escrita que eram considerados inferiores, baixos, femininos no sentido do açucarado, sabe? Por exemplo, as novelas de folhetim, que eram essas novelas escritas que você recebia a cada semana, por exemplo, e aí lia, tinha uma parte da novela por semana, mas a gente pode pensar aí em várias, as novelas do rádio, a própria novela brasileira que a gente assistia, que ficava ali, a família inteira na sala, Era um acontecimento. esse tempo que as pessoas não conhecem hoje, né? E, e ela vai dizer de como ela se envergonhava por ser apaixonada por essas histórias de folhetim, porque elas traziam esse ponto da paixão humana, disso que é tão primitivo que não vai caber na margem, sabe? Que não vai ficar bonito na forma. É uma coisa que é excedida. Mas quando ela conseguiu dizer isso, foi o que me encantou como uma escutadora de histórias e alguém que queria poder escrever histórias, ela entendeu que ela não podia mais se livrar daquilo e inseriu isso na escrita e foi podendo não se livrar dessa escrita, né, marginada, mas se servir justamente desse movimento. Entra na linha, sabendo que a linha não completa, que em algum ponto é possível sair dela. É bonito quando você fala, né, esse excedida, porque a gente tende a tomar esse excedido como por uma via negativa, né? É isso que a gente começou dizendo, como um defeito, um erro. Mas quando a gente pode reconhecer isso que excede, isso que escapa a linha, como justamente aquilo que toca a singularidade,
de cada um, a gente pode dar um outro lugar para isso que escapa a linha. Não como tentando apagar como um erro, mas justamente tomando como uma direção para a vida. Sim. E aí, você acha que é disso que a gente se defende quando a gente se esforça para ficar dentro das margens? Uhum. Para mim, sim, né? Se a gente pensa que uma análise, por exemplo, se trata justamente de fazer alguma coisa com os restos, nesse sentido, sim, né? Os restos é justamente essa parte que escapa. Uhum. Você falou dos restos e eu fiquei pensando não só na marca que fica no papel, mas nos fiozinhos da Uhum. borracha que ficam na folha e que a gente joga no É, lixo, né? sim. Varre a Uhum. folha. E como é esse movimento de apague, reescreve, apague, reescreve, apague, reescreve, e como disso se decanta uma coisa Uhum. preciosa. É o que acho que se a gente vai pegar os restos como a borrachinha, a gente para de tentar jogar no lixo. Isso e faz alguma outra coisa, porque o resto vai sempre existir. E não se trata de se livrar dele, né? Se trata de dar um outro destino para isso. Que ele é parte também do que se escreveu e daquilo que escapou também à escrita. Isso que está fora, Uhum. mas isso que também faz parte. Bom, então depois dessa, acho que a gente pode encerrar. Eu vou só trazer mais um trechinho da Ferrante, quando ela fala do prazer de violar as margens. Na minha ânsia de escrever desde o início da adolescência, manifestam-se provavelmente tanto a ameaça daquelas linhas, quanto o desejo e o medo de violá-las. De modo geral, acho que a minha ideia de escrita e também todas as dificuldades que arrasto comigo está relacionada à satisfação de ficar dentro das margens e, ao mesmo tempo, a impressão de uma perda, de um desperdício por ter conseguido. É É isso. isso. Um beijo, Li. Beijo. Até a Até. próxima.